Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas quer dar voz a você, torcedor fluminense. Fica aí que está começando o Resenha Express, direto de Resende, aqui no meio da rua mesmo. Rola a vinheta aí, produção. Então, galera, começando o Resenha Express, eu pergunto a vocês se vocês já se inscreveram no canal, ativaram o sininho das notificações e deixaram o seu like. Se não, faça isso agora, deixe o seu like, ative o sininho das notificações e quem puder também, dá uma moral maior, dá um hype nesse vídeo. Quando você dá hype, você distribui esse conteúdo para mais pessoas. Pô, não custa nada, espero aí que vocês dêem o seu hype e nos ajude aí mais longe. Galera, hoje tem notícias de Fluminense importantíssimas aqui, né? A gente vai falar sobre um jogador que pode fazer muita falta na fase decisiva aí da Copa do Brasil, né? E a gente vai falar sobre isso agora. Vamos começar aqui falando, na verdade, sobre jogadores, vamos falar de coisa boa, né? Notícias sobre jogadores que estão se recuperando. Na última sexta-feira a gente já tinha falado, na verdade ontem, né, a gente tinha falado que sexta-feira o Thiago Silva tinha ido a campo, treinado, né, com seus companheiros, né? Além dele também o Ignacio também tinha treinado, o Otávio vinha treinando já também. Então, e na última segunda-feira, no caso ontem, né, os três jogadores estiveram no treino coletivo, treinando de forma coletiva, competindo, correndo de volta do campo e estão liberados para a partida contra o Bahia, isso mesmo. Todos os três poderão jogar contra o Bahia caso o Renato queira, né? Acho pouco provável. O Thiago Silva sim, mas o Otávio e o Ignacio, acho pouquíssimo provável que o Renato vá a campo com esses dois jogadores, mas relacionados, eu acredito que é muito possível que eles sejam relacionados. O Filé recuperou esses jogadores em tempo hábil, né? O Otávio, para vocês terem uma ideia, a expectativa de retorno do Otávio era lá para outubro, né? Final de outubro, ele está voltando agora no fim de agosto. A mesma coisa o Ignacio também, que a expectativa de volta do Ignacio também era para o finzinho de outubro, meio de outubro, para o fim de outubro, mas o Filé conseguiu recuperar o jogador em tempo recorde, então estão todos os três liberados. Essa é a boa notícia de hoje para vocês, galera. Dando sequência aqui, galera, agora uma notícia ruim, né? Há um sério risco, seríssimo risco, da gente não ter o Kevin Serna, isso mesmo, para a segunda partida contra o Bahia, né, no Maracanã pela Copa do Brasil. E aí você me pergunta, mas como pode isso, Quintela? Não é possível a gente ficar sem o Kevin Serna para a segunda partida da Copa do Brasil. Então, é uma coisa boa para o Serna, mas é boa para quem? Para o Serna só? Pelo visto sim. Por quê? Porque o Kevin Serna apareceu aí numa lista de convocados para a Copa América, né? É uma lista que foi divulgada lá na Colômbia e está vazada nas redes sociais da convocação do Kevin Serna para essa partida da Colômbia nas eliminatórias, né? O jogador, vocês estão vendo aí na tela, foi convocado para as partidas contra Bolívia e Venezuela pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Viram aí? Então, o problema é que uma dessas partidas aí, né, ela cairia um dia antes, né, praticamente ali da Copa do Brasil, o que inviabilizaria a participação do atleta na competição, né? O jogo teria esses jogos pela eliminatória, né? Há uma chance muito grande com essa convocação, né? Essa informação foi do Marcelo Neves. Ele disse que a lista não é oficial, portanto, entretanto está rodando lá na Bolívia, né? E a chance de convocação é muito grande. Caso se confirme, ele deverá desfalcar o Fluminense na segunda partida, contra o Bahia, porque aí vai ter confronto de datas, né? E aí eu pergunto, né, para quem cria esse tipo de coisa aí, né? Essas questões de data FIFA, quem cria essas coisas de data FIFA, a pergunta que fica é: como pode a CBF colocar uma partida de Copa do Brasil, né, praticamente confrontando com data de competição internacional de data FIFA? Aí entra naquilo que o Renato cansa de falar, e ele tem muita razão, dos jogos de 3 em 3 dias, do excesso de jogos. Gente, além de estragar o espetáculo, porque você não tem tempo de recuperação, acontece isso, esse confronto de datas. Se você tem uma competição de data FIFA, você não pode ter a competição
de Copa do Brasil, de Sul-Americana. Não pode. A Conmebol não faz isso, a Conmebol não coloca a partida de Copa Sul-Americana junto com Copa América. Olha o estrago que isso está trazendo. O Serna é o nosso principal jogador. É o principal jogador do Fluminense hoje, é o Kevin Serna. Do ataque do Fluminense é ele. Quem é melhor que ele no ataque do Fluminense? Quem hoje está entregando mais em termos de ataque? Ninguém está entregando mais que o Kevin Serna. E a gente corre um risco muito grande de não ter o Kevin Serna numa partida decisiva. A pergunta que fica é: quem vai pagar esse prejuízo do Fluminense? Mas o Mário também é culpado, que aceita esse tipo de calendário, que aceita esse tipo de condição de ficar jogando de 3 em 3 dias. O Renato tem razão quando ele fala isso. Enche o saco? Enche. Mas tem razão, porque o excesso de jogo dificulta a recuperação e ainda tem esses confrontos de datas. Então nós estamos correndo um grave risco de não ter o melhor jogador de ataque nosso numa partida decisiva contra o Bahia pela Copa do Brasil. Vamos ver se até lá a gente consegue uma alternativa, mas é essa a realidade, lamentavelmente. Para fechar o Resenha Expresso de hoje, galera, o Lescano finalmente se pronunciou sobre a sua situação, mas ele não fez um pronunciamento oficial. Ele foi às suas redes sociais e soltou uma frase que para muitos é enigmática, mas para mim não é enigmática não. Para mim está claro o que ele está falando ali, e eu não sei se vocês também vão ver essa fala dele de forma clara. Dá uma olhada nessa postagem dele aí no Instagram, ele colocou nos stories. Tá aí, ó. Vou traduzir para vocês. Ser positivo não significa estar feliz o tempo todo. Ser positivo não significa estar feliz o tempo todo. Significa entender que, apesar dos dias difíceis, virão tempos melhores. O que ele está dizendo, né, é que ele não está feliz. Embora seja um cara positivo, ele não está feliz com o momento difícil que ele está vivendo. Para mim está muito claro isso, que ele está falando isso. Mas que ele acredita em dias melhores. Galera, ele está falando claramente da situação que ele está vivendo no Fluminense. Tanto é que ele coloca uma foto dele treinando. Se fosse um problema pessoal, familiar, alguma coisa assim, ele não colocaria a foto dele num treino do Fluminense. Ele colocaria ele fazendo alguma reflexão, colocaria a imagem de algum ente querido que ele pudesse estar doente ou que ele perdeu. Ele estaria falando de coisas desse tipo. Ele não estaria colocando uma imagem dele num treinamento e colocando que está vivendo dias difíceis. A gente conseguiu, né, coisa de 2 semanas atrás, contatar uma pessoa muito próxima ao jogador que pediu para não ser identificada, e essa pessoa disse que ele estava triste, né, com a situação dele, mas que em nenhum momento ele questionava o técnico, que ele estava trabalhando acreditando que ele ia ter uma oportunidade. Aí sai a relação dos jogadores que vão jogar nos últimos jogos, aí não é relacionado. Aí você faz um time cata-cata para jogar um jogo do Campeonato Brasileiro contra o Bahia e ele não entra. Ele é até relacionado, mas não entra. Então assim, o que o Lescano está infeliz, ele deixou muito claro hoje isso daí. Com essa postagem dele no Stories. Está muito claro que ele tá infeliz, né? Mas segue acreditando em dias melhores. Então, pela primeira vez a gente viu um pronunciamento não oficial, mas um pronunciamento de insatisfação do jogador, né? Vamos ver aí a sequência. Eu acho que para o Lescano a melhor saída seria ele ser negociado. Acho que seria bom para ele, bom para o Fluminense. Agora a pergunta que fica para a diretoria do Fluminense me responder, eu responder a nós, torcedores, né? O que faz com os 30 milhões gastos com o Lescano? E aí? Colocando o jogador fora de relação, isso vai contribuir com a valorização do atleta? Vai contribuir com o que foi gasto? Ou você está desvalorizando um produto do clube? O jogador custou 30 milhões. Será que se alguém quiser comprar o Lescano hoje, vai pagar 30 milhões para o Fluminense? Fica a pergunta. E será que a gente ajuda
não botando o cara em campo nenhum minuto? Será que ele é tão ruim, que ele não pode jogar 5 minutos com a camisa do Fluminense? Se ele é tão ruim assim, olha, fizeram a cagada do século com essa contratação de 30 milhões. Foi feita a cagada do século. Enfim, fica aí como reflexão sobre a situação do Lescano. Saudações tricolores, tá? Esse foi mais um Resenha Express. Tendo uma outra possibilidade, a gente entra no ar. Queria anunciar a galera que hoje, infelizmente, por conta de motivos profissionais, eu estou aqui em Resende, trabalhando pelo órgão que eu trabalho, né? Eu sou servidor público federal. A gente não terá aí o Resenha com a galera, que a gente faz às 10 horas da noite. Tá bom, galera? Mas a gente está aqui trazendo conteúdo para vocês. À tarde, se a gente, né, aparecer alguma notícia, alguma coisa, a gente volta com o Resenha Express, mas a gente deve fazer mais algum vídeo à tarde aqui para vocês, né? Um vídeo trocando ideia. Saudações tricolores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço.